Ou seja, quando você faz uma força para um lado, automaticamente você vai gerar uma força para outro. De música, ensinando o aluno lá a afinar o instrumento. Aí o professor fala assim, se você esticar muito a corda, ela estoura. Se você deixar ela muito frouxa, ela não faz som. Na verdade, buscar a integração dos opostos. Que essa voz que fica na nossa cabeça não é a gente, né? Que acredito que toda essa parte da simbologia que você mostrou, questão de sonhos, é exatamente aí que a gente vê que essa voz que fica na nossa cabeça não é o nosso ser completo, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. O Enantiodromia, né, ele vem a calhar, ele não escreveu para isso, para o momento que estamos hoje vivendo de polarizações, mas ele veio muito a calhar. Por quê? Né, o que é esse bicho aí, polarizações, né? Seriam os extremos que a gente extremos, os extremos, né? O que na verdade a gente precisa saber um pouquinho sobre o que é enantiodromia. Quem criou esse conceito foi Heráclito na filosofia, que é o princípio do arco e da flecha. Ou seja, quando você faz uma força para um lado, automaticamente você vai gerar uma força para outro. Não há integração. E aí o Jung vai falar, vai pegar o Heráclito e vai falar, opa, na psique, quando a gente fica unilateral, você vai ter uma outra força que vai te levar para o outro lado. Um exemplo simples, e que as neurociências também hoje já atestam, são as compulsões. Então, por exemplo, eu tenho compulsão com comida. O que eu faço? Eu vou fazer dieta. Então eu restringo tudo. Então, fazendo uma força para um lado. Automaticamente eu vou gerar uma força, um monstro que vai ser criado. Então, assim, eu parei de comer tudo, tirei todos os doces, carboidratos, estou só com proteína. O pessoal faz dieta de carbo e carbo zero. Daqui a pouco eu vou sucumbir numa macarronada, né? Então, assim, não dá, a gente precisa ter o quê? Equilíbrio. Então, a enantiodromia é essa passagem de um polo para o outro, sem que eu tenha integrado o que está acontecendo ali. Então, eu preciso saber por que eu estou unilateral, por que eu estou comendo muito, né? Que se não adianta nada eu só fazer dieta se eu não entender o que está acontecendo aqui. Então, a gente está igual pêndulo. E na nossa sociedade a gente tem visto isso hoje em dia. Muito. Questões políticas, religiosas, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, para sair das relações, né? As relações. Das relações, né? Das ideologias que a gente vê, a gente precisa entender essa enantiodromia para a gente, na verdade, buscar a integração dos opostos. O Buda, a história dele, né, do Gautama, é exatamente a saída da enantiodromia. Ele tem uma imagem muito bonita que é assim. Ele sai do reinado dele lá e ele quer, né, conhecer as coisas. E aí o pai fala para ele assim, o pai que é o rei, fala para um vassalo, limpa tudo no caminho e não deixa meu filho ver nada e tal. Tá só num polo, né? Polo que tudo é bonito. Polo do Instagram, onde todo mundo é lindo, tá em Paris, né? Ok. Aí ele vai saindo e aí ele começa a ver as adversidades. O vassalo não consegue segurar tudo. Então, a primeira coisa que ele vê... A vida começa a acontecer. A vida real, né? Aí ele começa a ver lá, vê um cara, um mendigo esmolando, ele fala pro vassalo, o que é isso? Isso é uma pessoa que não tem dinheiro, tá pedindo esmola e tal, mas isso pode acontecer comigo? Pode acontecer com meu pai, que é rico? Pode. Aí eles estão descendo lá e tal, tromba com um cortejo fúnebre. Ele, nossa, o que é isso? Alguém morreu? Sim, é uma pessoa que morreu, mas isso pode acontecer comigo, com meu pai também, que é poderoso? Sim, pode, vai acontecer. E assim sucessivamente. Aí eles param para descansar. Aí ele está escutando um professor de música ensinando o aluno lá a afinar o instrumento. Aí o professor fala assim, se você esticar muito a corda, ela estoura. Se você deixar ela muito frouxa, ela não faz som. Aí ele está embaixo da tal da árvore famosa e ele, plim, se ilumina e ele faz esse gesto para cima e para baixo com os dedos, dizendo, eu sou a integração entre os opostos, eu sou o caminho do meio, eu sou a iluminação. E aí ele, atinge a iluminação. O que a gente está falando? É literal? Não. Você está falando do quê? Simbólico. Está falando do caminho do meio. Para sair do pêndulo da enantiodromia, eu preciso ter esse equilíbrio. Né? Nem 8, nem 80. Né? Nem preto, nem branco. Qual é a integração dos opostos? E eu não estou falando de ser isento, né? De não tomar ali, né, uma postura diante da vida, não. Eu estou falando de
né, de firmeza de consciência, mas não precisar de nenhuma das polaridades para me representar. Por isso que a psicologia do Jung é uma psicologia do indivíduo. Então isso é muito importante. Então esse é um livro maravilhoso que vai falar de consciência, vai falar, né, da busca dos opostos, fala um pouco da necessidade do homem, né, desse saudosismo da unidade que as redes sociais tentaram trazer. Você falou sobre essa questão do integral, né? Teve a referência de Descartes aí, que ele faz aquele corte, né, o físico. É uma coisa que as pessoas acham que é difícil um pouco para as pessoas entenderem. Que essa voz que fica na nossa cabeça não é a gente, né? Que acredito que toda essa parte da simbologia que você mostrou, questão de sonhos, é exatamente aí que a gente vê que essa voz que fica na nossa cabeça não é o nosso ser completo, né? Olha que legal você falar isso, né, Siegfried, porque quando a gente fala das diversas vozes internas, né, nós não somos loucos por conta disso. Elas são representantes, sim, de nós mesmos, mas a gente também tem o nosso inconsciente que é coletivo, que a gente não acessa ele, mas ele tem todas as formas básicas, né, ali já de tudo que a humanidade vivenciou. Então ninguém vai reinventar a roda. A roda tá lá, ok. Mas eu vou acessar aquilo e vou trazer para o melhor, né, que eu posso como indivíduo, fazendo isso também com um bem, como um bem para o coletivo. Então, quando a gente enxerga tudo isso, quando a gente percebe, né, esse inconsciente, aí a gente consegue discernir o que é uma voz da nossa individuação falando, vai lá, faz isso, ou quando a gente tem os nossos complexos, né, ou seja, aquilo que nos puxa para baixo. Então, esse é um tema muito importante que a gente precisa sacar, que acho que é o que o Jung deixou, né? E ele deixou o campo aberto, tá? Ele não determinou nada. Ele falou, ó, deixa aqui minha teoria para as pessoas abrirem. E muitas pessoas estão fazendo isso de maneira brilhante, né? Falando sobre... Tem o Andrew Samuels, que é um analista inglês, que ele fala da psique plural. Então ele vai trazer um pouco da psique coletiva, os movimentos coletivos, que eu acho legal também. Mas o Jung vai falar muito mais do indivíduo. Então tem muita coisa aí rolando, mas... Percebam isso que o Siegfried falou, que são essas vozes, estão dizendo assim, olha lá, ó, teu caminho tá aqui, vai para lá. Mas isso a gente deixa para falar na individuação. Fica o gancho aí, então. O inconsciente coletivo vai muito na individuação, né? O inconsciente... Pra saber se eu vou fazer a pergunta aqui, se eu vou fazer a pergunta lá. Vamos, Pensa lá, né? Então tá joia. É isso aí. Se inscreva agora em nosso canal. Curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você.